Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Esse canal que tem como objetivo levar letramento científico em saúde até você, te ajudar a conquistar o corpo que você deseja sempre com a saúde que você merece. E justamente por isso, hoje a gente vai trazer esse tema. Ai, professora, não aguento de vontade de comer um doce depois do almoço. Toda hora eu tô com uma vontade de comer um doce, eu tenho necessidade de comer um doce. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque isso sim, atrapalha muita gente de conquistar o corpo que tanto deseja. Vamos entender por que isso acontece, tá? Primeiro você tem que entender que ao longo da vida, muita gente, vou até dizer eu também, porque lógico, antes de começar o meu processo de mudança corporal, eu tinha hábitos que foram socialmente construídos. É óbvio, a gente tem esse costume social de, após o almoço, comer uma sobremesa. Aliás, a gente constrói isso desde a infância. O que você costuma dizer para a criança que não quer comer? Ah, se você não comer, você não vai ganhar o Danone. Se você não comer, você não vai comer doce. Então, isso vai construindo a ideia de que eu como o alimento salgado, eu como a minha refeição principal, eu como a comida e agora eu preciso da minha recompensa, que é o doce. Isso é normal, isso é natural. A criança faz alguma coisa errada, o que a gente costuma falar? Não vai comer doce, não vai comer biscoito, não vai ganhar o pirulito, não vai ganhar a bala. Inconscientemente, a gente vai construindo a ideia, prestem atenção, de que ficar sem doce é um castigo. Ficar sem comer uma sobremesa, ficar sem comer aquele doce é castigo, Eu faço, e isso vai sendo, isso vai sendo incrementado na nossa rotina. Isso vai virando um pensamento, isso vai fazendo parte do nosso crescimento. Aí você cresce, o que acontece? Almoço, sobremesa, muitas vezes jantar, sobremesa. Vai sair com os amigos, o que a gente vai comer de doce? E agora, qual vai ser o doce? Isso é muito natural. Vai ganhar de presentinho um chocolate. Então a gente vai tendo essa construção emocional, cultural e social. Muitas vezes, essa necessidade de comer um doce, ela é muito mais comportamental do que fisiológica. E por que eu estou trazendo essa fala? Porque existe sim uma necessidade que foi criada fisiologicamente. Acontece, Mas acontece muito mais essa necessidade emocional, cultural, social. Poxa, eu vou receber pessoas na minha casa, que sobremesa eu vou preparar? Isso é uma necessidade social. E aí, obviamente, ao longo da vida, com esse hábito, você chega num local, você come, fez o seu almoço, você pode estar satisfeito, satisfeita. Se você não comeu a sobremesa, parece que você não acabou de comer. Muitas vezes e aí, algumas pessoas me descrevem, professora, é que eu tenho a necessidade, parecendo que é uma necessidade química, neuroquímica, fisiológica, e muitas vezes não é, E por que é importante a gente começar o vídeo fazendo essa diferenciação? Porque eu vou ter estratégias diferentes para combater cada necessidade. Porque se é uma necessidade comportamental, eu tenho que combater mudando o meu comportamento. Se ela é fisiológica, eu vou usar recursos para compensar a minha fisiologia, ok? E por que eu disse que existem alguns casos onde essa dependência é neuroquímica, onde essa dependência é fisiológica? Porque o açúcar, quando a gente fala que açúcar vicia, o açúcar vicia o cérebro, é preciso ter cautela. O açúcar vicia porque ele age no cérebro pelas mesmas vias que outras drogas, Ele age pelas mesmas vias, mas ele não age na mesma magnitude. Então, quando a pessoa fala assim, tá vendo? O açúcar age no cérebro, vou dar um exemplo, igual a droga tal. A pessoa tá querendo dizer que, nossa, tá vendo? Eu sou um viciado em açúcar. Não é por aí o caminho, gente? Age pela mesma via, mas não na mesma magnitude,
E aí é lógico, o seu cérebro que está acostumado a receber, né, esse alimento, vamos chamar assim, essa substância, que vai atuar no aumento da liberação de neurotransmissores relacionados a prazer e bem-estar, vai atuar, isso é fato, isso é neuroquímico. Você come um alimento bem açucarado, um sorvete, um pudim, alguma coisa que é bem açucarada, tá? Que é rica em açúcar, você fica bem, nossa, que maravilha, né? Ah, as mulheres na TPM consomem aquele sorvetão, o mundo tomou outra cor. Depois baixa a glicose e pronto, a fera volta novamente. Mas por isso que o marido, quando vê que a mulher tá na TPM, um marido minimamente inteligente, ele já vem, toma doce, toma sorvete, vai fera, amansa o negócio aí. Porque ele sabe que isso vai, ele sabe empiricamente, né? Isso vai atuar liberando essa liberação de neurotransmissores e a mulher tem aquele momento de calma. Só que isso é rápido. A baixa de glicose já faz a fera vir de novo. E aí toma outra barra de chocolate, por aí vai. Principalmente nesse momento onde a variação de humor está muito intensa, porque a variação de hormônio, né? A variação hormonal está muito intensa também. Então, muitas vezes, a gente passou tanto tempo da vida com uma alimentação tão rica em açúcar, tá? E aí não é só em momentos específicos, depois do almoço, depois da janta, não é isso. Aquela pessoa comia tanto açúcar, tanto açúcar, tanto açúcar, tanto açúcar, o cérebro dela toda hora, overdose de glicose de uma maneira tão farta, tão facilitada, liberação de neurotransmissores tão otimizada, que quando isso diminui, o que teu cérebro faz? Bora? Aí ele só te lembra do doce, do sorvete, ele não te lembra de outra coisa. Na verdade, você fica irritado, você fica de mau humor, algumas pessoas sentem até uma dor de cabeça, porque tá naquela abstinência do açúcar, que não é tão forte, não vamos, né, nossa, sou um viciado em açúcar, como se fosse um viciado em alguma outra substância ilícita, né, porque o açúcar não é ilícito, embora eu tenha minhas ressalvas quanto esse consumo exacerbado de açúcar refinado, mas enfim. Então a gente precisa entender que isso muitas vezes acontece, tá? Mas nesse caso, é preciso que eu entenda que isso está acontecendo e vá modulando isso. Aí eu vou diminuindo o consumo desses alimentos ricos em açúcar refinado e vou introduzindo, por exemplo, uma fruta. Professora, pelo amor de Deus, mas eu não quero comer fruta, eu não quero saber o que você quer comer. Eu quero saber que se você quer emagrecer, você precisa romper essa barreira. Lembra? Conquistar o corpo que você deseja com a saúde que você merece. Então, a gente precisa entender como funciona a nossa fisiologia para traçar estratégias inteligentes. Aí sim você consegue ir introduzindo açúcar, porque tem uma quantidade de frutose. Não é o açúcar refinado, mas a gente vai tendo essa liberação, né, no organismo e a gente vai amenizando esses sintomas. Então isso, por exemplo, é uma estratégia. Ou você começa com o consumo de algum tipo de doce mais pobre no açúcar refinado, que muitas vezes o teu paladar até estranha, mas não é para você consumir isso para sempre, é para você fazendo essa troca estratégia. Então, se você comia barra de chocolate com leite, você já compra o meio amargo, compra o 70%. Se você consumia lá a lata de doce de leite, agora você compra o diet, que é para diabético mesmo, que é sem açúcar, mas vai enganar ali o seu organismo, tá? E aí você vai mudando essa dependência neuroquímica do açúcar. Mas na grande maioria dos casos, não é isso que acontece. Por quê? Porque a pessoa, ela acaba de comer e ela tem uma vontade de doce pós-almoço. Ela tem uma vontade de doce quando ela tá no cinema. Ela tem uma vontade de doce quando ela briga com o namorado, quando ela tá irritada. Porque ela ativa a memória daquele sistema de recompensa. Então ela tem uma necessidade, mas não é nesse caso uma necessidade fisiológica. É uma necessidade que pode ser cultural, porque ela está acostumadíssima a acabar a refeição e comer o doce. Ela fica lá na mesa. Ela sai da mesa incomodada. E aí, quando ela vai pagar a refeição, né, ainda, porque são cruéis, né? A indústria é cruel, né, queridos? Tem tudo aquilo ali para você comprar, então ela vai, eu tô com a necessidade disso. É como se não tivesse rompido o ciclo ainda. Eu não acabei de almoçar, não acabei de jantar.
tá? Então são necessidades, aí não são bioquímicas, né? Não são neuroquímicas. Social, cultural, emocional até. Nossa, vou sair com meu namorado e não vou tomar aquele sorvete. Parece que o jantar não foi a mesma coisa. Parece que não é o mesmo namorado, porque ela não tomou o milkshake. É uma necessidade emocional, porque ativa um gatilho daquela lembrança, tá? Então quando eu entendo que essa necessidade não é neuroquímica, ela depende da minha mudança de comportamento, aí eu nem preciso vir diminuindo nada. Eu não preciso trocar aquele milkshake que me traz um gatilho emocional por uma salada de fruta. Eu preciso simplesmente entender que eu não vou mais consumir aquilo. Eu não preciso, após o almoço, consumir um doce diet. Não, porque eu tô com uma necessidade que ela foi cultural, foi imposta ali. Eu me acostumei com aquilo, eu simplesmente preciso entender que agora o meu padrão de comportamento é outro. Acabei de almoçar o meu prato salgado, acabou. E ao longo do tempo, eu vou me acostumar com isso. Então, é fundamental que a gente entenda que tipo de necessidade eu tenho, se ela realmente existe, que necessidade é, por que que eu tenho, para que eu trace a estratégia para combatê-la, porque realmente, quando a gente pensa na mudança corporal, ter essas escorregadas muito constantemente, simplesmente vão te atrasar, né, te afastar do seu objetivo. Você vai ficar tão atrasada que provavelmente, ao longo do tempo, você vai se frustrar e vai cair naquele discurso. Nossa, eu fui numa festa e eu não consegui não comer. Às vezes meus clientes vêm com essa conversa, né? Olha, professor, eu não consegui não comer. Eu falo, gente, vamos chamar a polícia. Porque alguém já tô visualizando, alguém te amarrou, enfiou comida na tua boca. Isso é um caso de polícia, porque não consegui não comer. A sensação que eu tenho é que a pessoa foi atacada por coxinhas voadoras, né? Coxinhas perseguiram aquela pessoa e enfiaram dentro da boca daquela pessoa. Porque o que é não conseguir não comer? Eu acordo de noite e eu não consigo não comer. Não sei, tem uma sobremesa assassina naquela geladeira, que a pessoa abre para pegar uma água, a sobremesa vem. Gente, não existe o eu não conseguir não comer, né? Quando a gente reflete sobre isso, eu vejo que a prática, né, o padrão comportamental, ele guia essa mudança. Porque se você ficar nesse discurso do eu não consegui, ou eu tenho uma necessidade, e ela realmente não existe, ou ela não é da maneira que você coloca, o principal prejudicado é você. Porque você vai se frustrar, você vai ficar tão distante do seu objetivo, tentando de outras formas, escorregando num determinado ponto, que daqui a pouco você larga de mão, tá? Então, se você quer saber mais sobre isso, quer mais estratégias para mudar o padrão comportamental, não só nesse ponto, mas também em outros, me segue lá no Instagram, @AmandaCostaFitness. Aqui na descrição do vídeo tem diversos links, tem um canal do Telegram que é gratuito, tem muita informação científica para te ajudar a mudar a sua postura, mudar o seu pensamento, mudar o seu padrão comportamental, tá bom? Tudo com base em ciência. Se você gostou, não esquece de compartilhar esse vídeo para um monte de gente que fala que não consegue. E você bota aqui nos comentários qual é a tua necessidade. Ela é realmente neuroquímica? Ela era emocional, comportamental? Você estava confundindo? Escreve aqui que eu quero te ajudar, que eu quero saber qual é a tua situação, tá bom? Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.